Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cidadania. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta aqui na Extra Mind Channel. Eu sou o Favor Maveja e na edição de hoje vamos discutir um tema bastante pertinente, que é a questão das heranças em Moçambique. Vamos aqui tentar perceber como é que pode-se evitar os conflitos após a morte de um ente querido. Para tal, temos aqui nos nossos estúdios a socióloga Teresa Taibo, e é com ela com quem vamos conversar. Vamos aqui tentar partilhar as causas e tentar também perceber que medidas é que podem ser tomadas para poder-se evitar os conflitos por herança, isso após a morte de um ente querido. De salientar também que poderemos contar ainda com a presença do jurista Ernesto, este que também poderá estar aqui para poder compartilhar conosco, do ponto de vista legal, esta questão das heranças em Moçambique. Mas enquanto não chega o nosso convidado, o Ernesto Júnior, vamos aqui avançar com a socióloga Teresa Taibo. Teresa Taibo, muito bom dia e seja bem-vindo ao programa Cidadania. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Me foi formulado para falar aqui sobre a questão das heranças em Moçambique e como evitar os conflitos após a morte de um ente querido na família. Ok, muito obrigado. Teresa, só mesmo para início de conversa, poderia nos explicar aqui como é que é visto a questão das heranças no contexto moçambicano? Bem, a questão quando nós pensamos em Moçambique, nós temos que ter em conta que nós temos uma diversidade cultural. E a questão das heranças, além daquilo que aparece na legislação, ela é interpretada e percebida de maneira diferente em função dos atores e do contexto específico. Exato. Nós temos a questão da linhagem matriarcal, patriarcal. Quando nós pensamos nas heranças, no sentido da linhagem patriarcal, nós olhamos os filhos como os herdeiros primários, o cônjuge. Mas quando nós pensamos na linhagem matriarcal, nós olhamos o tio paterno, o irmão da mãe, como aquele que organiza e orienta as questões que têm a ver com herança. Ok, muito bem. E com essa explicação, poderia nos explicar que se há uma diferença daquilo que se prevê do ponto de vista tradicional e aquilo que a legislação moçambicana prevê em termos de herança? Teríamos aqui uma contradição entre aquilo que é o costume das pessoas e aquilo que a lei prevê? Quando nós pensamos em herança, nós também temos que ter em conta que ela deve estar enraizada em alguma lei. A forma como as pessoas percebem em algum momento distancia-se daquilo que se prevê na legislação. Quando nós pensamos em conflitos de herança, também temos que fazer uma contextualização. O que é que nós entendemos por herança? E onde é que essa questão de herança é discutida e sobressai? Nós olhamos a família, vemos que na Lei 10/2004, de 10 de agosto, a família é vista como um elemento fundamental e a base da sociedade. Então, é na família onde todos esses conflitos surgem. E a forma como a família está estruturada, a forma como as regras e a ordem moral estabelecida na família vai influenciar também sobre a maneira como as pessoas vão olhar a questão da herança e como provavelmente vão distribuir ou repartir os bens que tenham sido deixados pelo falecido. Ok, muito bem, Teresa. Poderia aqui nos explicar, falava aqui de alguns conflitos que podem surgir, poderia nos explicar quais são os tipos de conflitos mais frequentes por herança, olhando aquilo que é o nosso contexto, o contexto moçambicano? Quando nós chegamos para a questão dos conflitos, nós vemos que eles estão relacionados ao clima que se cria nas famílias e ao dissenso, porque o fato de não se falar, de haver muitos mitos e preconceitos sobre a morte, faz com que os membros da família, de alguma forma, construam presságios sobre a própria morte e, de alguma forma, eles não pensam em ações antecipadas nem planejamentos prévios sobre como devem dividir a questão da herança. A morte, ela é vista como algo negativo, tanto que os entes queridos em nenhum momento sentam para discutir a questão da herança. Certo. E isso, de alguma forma, influencia posteriormente a forma como os próprios bens serão distribuídos.
Então, percebemos aqui que esses conflitos surgem antes ou depois da morte do ente querido? Surgem depois da morte do ente querido, porque o ente querido, enquanto vivo, em algum momento ele se afasta de qualquer possibilidade de discutir questões de herança, de bens, de partilha. Por isso que se aconselha que os entes queridos, assim como seus filhos ou os herdeiros, diretos ou indiretos, conversem sobre os bens e como repartir esses bens. Sim, para evitar possíveis conflitos. Ok, muito bem. Então, percebemos aqui que também as tradições desempenham um papel importante nesse âmbito. Poderia nos explicar exatamente de que forma é que a tradição acaba desempenhando esse papel na questão das heranças e distribuição após a morte do ente querido? Olhando mesmo para a questão sobre a herança, nós percebemos que a herança ela pode ser percebida no contexto jurídico e no contexto cultural. Quando nós olhamos para o contexto jurídico, nós vemos que a herança está relacionada à distribuição de bens, obrigações ou direitos que um falecido procede para com seus herdeiros. E quando nós olhamos para a questão cultural, nós vemos a maneira como esses atores sociais percebem e fazem a divisão, tendo em conta aquilo que eles concebem como certo. Sim, porque nós temos que ver que em algum momento há uma diferença entre o que a legislação diz e como é que os atores percebem o que é herança e como devem fazer essa divisão. Sim, em algum momento os bens do ente querido, ao invés de serem administrados pelo seu cônjuge ou filhos, os tios entram na cena e em algum momento interferem na própria distribuição e na própria repartição dos bens. Por isso que é importante que os atores discutam e conheçam a legislação e procurem algum esclarecimento por parte de quem realmente percebe essas questões. Então percebemos aqui que há uma série de fatores que acabam influenciando alguns elementos. Por exemplo, falava aqui de alguns familiares que, sob o ponto de vista jurídico, nem poderiam reivindicar as heranças, mas acabam reivindicando a herança após a morte do ente querido. E ainda olhando na tradição, de que forma é que as lideranças locais podem resolver esses conflitos? Nós vemos que a nossa Constituição tem um organograma. Quando nós temos preocupações, a primeira entidade a quem nós nos reportamos é o chefe do quarteirão. O chefe do quarteirão, por sua vez, vai encaminhar para as secretarias do bairro e mais tarde para as direções distritais ou direções provinciais que vão encaminhar essas questões. Então, as lideranças locais podem interferir no sentido em que eles pressupõe-se que eles conheçam os membros da comunidade, porque eles têm um registro. E eles, por sua vez, podem funcionar ou atuar como mediadores de conflitos, procurarem perceber e, de alguma forma, orientarem, tendo em conta também o que está previsto na lei. Sim. Muito certo. E percebemos aqui, então, que as lideranças têm esse cunho, esse papel importante para poder mediar ou mesmo resolver esses conflitos que vão surgindo por herança após a morte de um ente querido. Isso do ponto de vista familiar, que rol é que a família tem nesse aspecto das heranças em Moçambique? Como é que elas podem fazer com que não haja esses conflitos após a morte? Eu vou avançar, não vou me arriscar em falar sobre mecanismos que a família pode usar para mediar os conflitos depois da morte. Vou recuar um pouco. Nós estamos numa altura em que precisamos pensar de forma prévia e antecipada. Os membros da família precisam criar ambientes em que a questão da morte não é mais um mito, não é mais um preconceito, não é mais um presságio. Os membros da família precisam se reunir e discutirem sobre suas preocupações, sobre seus anseios e sobre como é que gostariam que a questão da herança fosse repartida. Só depois disso, enquanto tiverem chegado a um consenso, podem proceder com a questão da divisão da herança. A família, ela precisa chegar a consensos. Isso significa discutir essas questões, mas não só discutir. Porque a família pode discutir e ficar por aí, mas depois de discutir, ela precisa documentar. Os envolvidos precisam assinar. Tem que ter um documento que comprova que a forma como as heranças provavelmente serão
distribuídas entre os membros da família foi de comum acordo entre todas as partes envolvidas. Então é importante que se crie esse ambiente em que a questão da morte não é um mito, não é um assunto proibido. Porque depois da morte, há procedimentos que devem ser obedecidos que em algum momento os membros da família não têm conhecimento. Então isso pode, de alguma forma, permitir que as ações antecipadas pode permitir ou evitar futuros conflitos. Então percebemos aqui que esta crença, esse medo da morte acaba influenciando diretamente com que não se discute essa questão das heranças, porque se calhar assume-se aqui que se fala das heranças antes da morte, em parte estariam de certa forma a lhe dar o passaporte de forma imediata para o além. Exatamente, exatamente. A forma como as pessoas percebem isso e concebem, constroem, influencia sobremaneira em relação aos mecanismos que podem ser adotados de maneira prévia. Sim. E que consequências é que esses conflitos podem ter na família? Dissociação dos membros da família, afastamento, exclusão. E de que forma é que isso poderá impactar? Falava aqui da dissociação, exclusão. De que forma é que isso poderá impactar naquilo que é aquele organismo base da família, o núcleo base da família? Nós vemos aqui que quando a questão da herança gera conflitos, ou um membro se afasta, até chega ao ponto de desses assuntos chegarem aos níveis mais altos. Mas o grande ponto aqui é o fato de que os conflitos contribuem para que a família seja dissociada. Sim. E já agora, poderia que se calhar nos explicar que medidas é que as famílias podem tomar no sentido de evitar esses conflitos por herança após a morte de um ente querido? De acordo com Tanya Watt, 2017, são elencados 6 mecanismos para evitar possíveis conflitos após a morte de um ente querido, seja mãe ou pai. Primeiro, nós temos a questão do testamento. Testamento é um documento no qual o ente querido manifesta a sua vontade sobre como os bens e as propriedades devem ser distribuídas em função dos seus herdeiros. Estes herdeiros podem ser seus descendentes, são pais ou avós, ou podem ser seus ascendentes, são filhos, netos ou bisnetos. Aí o patriarca ou a matriarca manifesta a sua vontade e, após a sua morte, esse documento é trazido à tona, para que fique sabido como é que os bens devem ser repartidos. Depois temos o segundo nível, que tem a ver com a governação familiar. Essa questão de governação familiar tem a ver com a definição de regras e funções que os ascendentes ou descendentes devem assumir após a morte do matriarca ou do patriarca. No outro nível, temos a questão do previdência privada. Aí, o matriarca ou patriarca divide os valores em cotas em função das pessoas que ele gostaria que recebessem aquela responsabilidade ou aquele valor para gerir depois da sua morte. E por último, temos a questão do... Então, é todo um rol aqui de elementos, possíveis soluções que podem ser tomadas para podermos aqui evitar essa questão dos conflitos após a morte de um ente querido por heranças. Agora, de que forma é que nós podemos alinhar aquilo que são as práticas culturais e aquilo que são as soluções legais? Para que não tenhamos aqui esta guerra entre a legislação e aquilo que são os costumes das nossas populações, dos nossos povos. Eu vou partir aqui do princípio que tudo que é discutido ao nível da família, da comunidade, em última análise, fará parte daquilo que é a legislação, porque a legislação não pode espelhar algo que não é percebido, que não é partilhado pela comunidade. E, por sua vez, a própria legislação pode sofrer alterações em função daquilo que os membros da comunidade acreditam e legitimam como certo, para que não haja esse desfazamento entre aquilo que os membros da comunidade pensam e aquilo que a própria legislação traduz ou sugere
é importante que haja um alinhamento. Okay. É um alinhamento. Por isso que temos a questão da auscultação, procurar saber como é que essa questão das heranças é percebida, que mecanismos as próprias comunidades já adotam e, de alguma forma, tentar harmonizar com aquilo que é a legislação. Ok. Muito bem. Agora, Tânia, até poderia aqui nos explicar, se calhar, em jeito de últimas considerações, o que tem a dizer em relação às heranças em Moçambique? Como é que nós podemos evitar o conflito? Pois. Pensar as heranças em Moçambique significa, de alguma forma, pensar num assunto sensível. Okay. As famílias precisam, em tudo, nós precisamos dialogar, conversar. As famílias precisam desconstruir essa ideia de morte. Falar de morte não significa necessariamente antecipar um futuro negativo, porque a morte é certa para todos, isso até é bíblico. Então é importante que essas questões ligadas à herança, aos conflitos, ao testamento, sejam colocados à mesa enquanto todos os membros da família estiverem vivos, para que essa questão, as preocupações, os anseios, os desejos dos herdeiros sejam sabidos por todos, sejam partilhados e que haja consensos entre todos os membros da família e que isso fique documentado, porque uma coisa é aquilo que nós falamos, outra coisa é aquilo que os documentos mais tarde vão revelar. E que, de alguma forma, o matriarca ou patriarca identifique alguém que vai ficar na frente da gestão dos bens, dos direitos e das propriedades de um dos membros da família, caso ele venha a falecer. Ok. Teresa Taíbe, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e obrigado por ter estado no programa Cidadania. Muito obrigada. O nosso muito obrigado a você também que esteve aí deste lado a acompanhar o programa Cidadania desta terça-feira. Hoje estivemos aqui a discutir a questão das heranças em Moçambique. Como é que nós podemos evitar os conflitos após a morte. Ficou aqui sabido que há uma necessidade de se fazer um trabalho de conscientização, um trabalho de conversação a nível familiar, no sentido de discutir-se essa questão das heranças, de modo a evitar as possíveis disputas por herança após a morte. E esperávamos aqui também ter a presença do jurista Ernesto Júnior, com quem poderia aqui partilhar, se calhar, a perspectiva legal das heranças em Moçambique, mas infelizmente não chegou aqui de aparecer. Entretanto, tivemos aqui esta perspectiva sociológica das heranças em Moçambique com a socióloga Teresa Taíbe. Nosso muito obrigado mais uma vez por ter estado deste lado a acompanhar. Nós voltamos amanhã com mais um programa Cidadania e com mais um tema interessante. Não saia daí, fique a acompanhar mais conteúdos da Extra Mind, as nossas páginas no Facebook, YouTube, TikTok e também no Instagram. Nós voltamos amanhã à mesma hora.